Olá, gente. Vamos falar então um pouquinho sobre esse pensamento sistêmico e como que a gente pode observar isso no nosso mapa astrológico, tá? Então, quando a gente está olhando num viés de constelação familiar, nós sempre estamos observando três ordens ali, são as ordens do amor que o Bert Hellinger reconheceu, identificou e trouxe aqui para um contexto, uma abordagem terapêutica, né? Então, a gente tem uma primeira ordem, né, que ela se chama a ordem do pertencimento. Nessa ordem do pertencimento, há um reconhecimento de que todos, né, têm o direito de fazer parte da família, fazem parte do sistema. E quem são essas pessoas que fazem parte? Então, primeiramente, a gente está falando de uma questão consanguínea. Então, são os meus irmãos, todos fazem parte, inclusive aqueles que morreram, os que foram abortados, tá? Quem mais vai fazer parte? Obviamente os meus pais. E aqui a gente está falando dos pais biológicos, tá? E Luciane, num contexto de pais adotivos, eles vão fazer parte do meu sistema também pelo bem que eles estão me promovendo. Mas isso nunca tirando o lugar dos meus pais biológicos, até porque eu preciso reconhecer uma outra ordem, que é a ordem da hierarquia. Ou seja, eu só estou aqui porque ocorreram, né, tiveram pessoas antes de mim e que deram esse sim para que eu viesse também. Então, eu preciso, dentro do pertencimento, dar um espaço, reconhecer e dar o direito dessas pessoas fazerem parte e eu também de me colocar ali fazendo parte desse sistema familiar, tá? Quem mais que faz parte do meu sistema? Todos os meus tios, tá? Ou seja, todos os irmãos da minha mãe, todos os irmãos do meu pai, inclusive os meios irmãos, se eles tiverem também. Fazem parte também do meu sistema, os meus avós, tá? Fazem parte do meu sistema também os meus bisavós. E uma das coisas que o Bert Hellinger percebeu era que dentro desse grupo, desse contexto familiar, também poderiam fazer parte todas aquelas pessoas que de alguma forma, pela desgraça, pelo sofrimento delas, me trouxe algum benefício. Então vamos supor que a minha avó foi casada, teve um primeiro casamento e esse marido dela faleceu. E por conta disso, ela depois casou de novo e acabou dando origem à minha família. Então, essa primeira pessoa, mesmo eu não sendo consanguínea a ele, ela faz parte do meu sistema porque, graças a esse evento, eu pude vir aqui. Então, eu abro um espaço para olhar para essa pessoa, faço um agradecimento, uma reverência, né, para essa abertura, né, de caminho que foi dado para que eu seguisse em frente. E aí o que acontece? É como se a gente, dentro desse contexto de família, operasse ali, ou estivesse ligado e vinculado a uma consciência maior, uma consciência inclusive arcaica, que o tempo todo faz questão de manter esse sistema unido e coeso. Quando a gente, por algum evento, né, vai excluindo as pessoas, eu não gosto do meu pai me abandonou, minha avó traiu fulano, meu irmão tinha problema na justiça, não olho para ele, meu tio era bêbado. Então, quando a gente, às vezes, por alguma questão, vai excluindo emocionalmente, fisicamente, as pessoas do nosso sistema, é como se essa consciência, ela criasse um movimento de reintegrar. E qual seria um dos formatos de manter isso reintegrado, aquilo que a gente está excluindo? Pegando novas pessoinhas ali do sistema e elas entram nos lugares dessas pessoas que estão sendo excluídas. É como se elas começassem a incorporar, manifestar, trazer para um dia a dia delas aquilo que aquele grupo está sendo excluído, como uma forma de trazer à tona e para a consciência essa exclusão para que reocorresse um equilíbrio. Então vamos supor, eu tenho um avô e ele morre por um alcoolismo, né? E é um tema que a família não gosta, a família exclui essa pessoa, é um tema que eu sinto que as pessoas não têm condições de olhar para isso, né? Então, às vezes, eu ou um filho meu acaba manifestando um comportamento parecido com esse avô, ou às vezes igual, tendo um problema com vício ligado a álcool, ou até mesmo um comportamento autodestrutivo, né? Em que está sempre requerendo cuidado, sempre requerendo uma certa atenção. Quando a gente leva para um campo de constelação,
Às vezes o que está ocorrendo é que aquela pessoa ali está assumindo para si, manifestando, trazendo essa temática para os demais representantes da família perceberem e observarem. Então, uma das coisas da constelação é quando a gente abre o coração para dar espaço ao pertencimento e reconhecer que todos pertencem. E como que você pode ver isso no mapa astrológico? No mapa astrológico, a gente já vai ver isso no próprio desenho da mandala. Por quê? Porque na mandala astrológica a gente tem todos os signos do zodíaco. Então, apesar de eu ter o Sol pontualmente em um signo, trazendo ali uma manifestação mais enfática daquele signo, eu sou a representação de todos os demais signos, ou seja, eu vou viver todos os signos num determinado momento da minha vida. Então, eu tenho essa visão holística. E mais do que isso, eu também verifico dentro do meu mapa astrológico, por casas e também por planetas, os representantes da minha família. Então, quando eu estou olhando um mapa astrológico, eu estou vendo ali uma visão do todo, tá? Eu estou tendo ali um reconhecimento do contexto que eu estou nascendo, familiar, social, né? Histórico, o meu pessoal, pelo apontamento dos planetas pessoais, aonde, como que eu tendo a manifestar individualmente aquilo, mas também dos planetas sociais e transpessoais, aquilo que eu não só estou trazendo da minha família, mas como estou trazendo de uma coletividade no momento em que eu estou vivendo. Então, quando a gente está olhando um mapa, eu também estou trabalhando uma questão ali muito forte de pertencimento, porque na hora que eu consigo dar conta, principalmente das quadraturas, oposições, né, trabalho melhor com a parte dos, como é que eu vou colocar, dos trígonos e dos sextis, eu também estou conseguindo viver melhor meu mapa. Por quê? Porque às vezes dentro do nosso mapa astrológico tem pontos de dificuldade ali que eu não quero olhar, que eu não quero trabalhar, que eu não quero ir, que eu não quero desenvolver, né? E ali é quando a gente também está tentando ali excluir algo nosso, né? Não incluir uma sombra nossa, não incluir uma fragilidade nossa, não incluir uma dor nossa. Bem, e aí? Uma vez que o meu mapa traz os representantes da minha família, as casas astrológicas podem contar sobre os membros da minha família. E eu tenho uma primeira regra da constelação, em que nessa regra da constelação, nessa ordem, né, tá dizendo que todo mundo pertence. E como é uma forma de eu ver que aquilo ali não está assim funcionando, que não está sendo respeitado, é o não pertencimento. E como é que eu dou o não pertencimento? Excluindo. Como que num mapa astrológico eu posso verificar as exclusões? O que é mais fácil de eu excluir? É mais fácil de eu excluir tudo que está em oposição, tudo que está em quadratura e tudo que está trazendo planetas muito difíceis. Por quê? Porque eu não quero olhar para aquilo, eu não quero dar conta daquilo, eu tenho dificuldade de desenvolver aquele assunto, então eu posso muitas vezes criar exclusões. Então, na hora em que eu estou olhando um mapa, se você tem pontos de muita dificuldade com uma lua, com um sol, possivelmente pessoas que você vai estar excluindo é seu pai e sua mãe. Parte da sua personalidade também não fica bem integrada aí em você e você fica fragilizado. Se você está mexendo com o planeta de Mercúrio, você está provavelmente tendo um problema ali com temática irmãos, possivelmente. Ou se esse Mercúrio for o regente de uma casa de tios, você pode estar te contando de tios seus que estão excluídos do sistema ou que de alguma forma você está emaranhado em lealdade, se associa a eles para trazer algo para essa família olhar, lidar e resolver, tá? Quando a gente está falando, por exemplo, também de eixo casa 1, casa 7 e os planetas que são os regentes dos respectivos signos dessas casas no mapa astrológico, ali está comentando sobre os avós. Então, na hora que a gente está olhando para esse mapa, a gente vai usar a visibilidade do planeta, da casa, tá? E quais aspectos que estão fazendo para verificar se há angulações e posicionamentos tensos que poderiam estar sinalizando que aquilo ali é uma memória familiar, que traz uma certa exclusão com assunto ou pessoa, e uma vez que eu sei que aquilo ali fica excluído, pela constelação, eu já dou conta de que na exclusão vai haver uma compensação, vai haver uma necessidade de eu, de repente, integrar, colocar de volta naquele sistema ali. Já que a constelação me sinaliza isso, e no mapa está mostrando aonde, possivelmente quem, possivelmente que está excluído, então a gente traz para a consciência da pessoa, do cliente, ou você mesma que está olhando o seu mapa,
com o intuito de quê? De você mesmo dar esse espaço. Então vamos supor que eu tenha, sei lá, um Plutão na casa 1, tem um Plutão de casa 1 fazendo um posicionamento super tenso com o planeta regente da casa 1, né? Vamos deixar mais claro. Vamos supor que eu tenha Plutão em Áries e Marte, que é o regente de Áries, está numa casa 4. Então, provavelmente aqui a gente está tendo uma angulação tensa, mostrando que às vezes tem uma exclusão no eixo de bisavô ou no eixo de avô. Conversando com o cliente, é necessário que a investigação, se aquilo que a gente está trazendo faz sentido ou não. Vamos supor que faça sentido e que quem está sendo excluído ali é meu avô. Não, dependendo se o meu avô fez um tema muito difícil, um suicídio, lidou com uma situação de uma forma muito que não nos faz sentir orgulhosos, né? Ou que é duro para a gente ainda aceitar, o que acontece? Eu sei então que ele tá excluído. Na hora que ele está excluído, eu sabendo disso, eu começo a fazer todo um trabalho de integrar, de dar espaço, de olhar para ele, de dizer sim, de foi como foi, eu agora olho para a vida, eu agora sigo em frente e eu vou ajudando o que, de certa forma, a fazer com que aquela parte da minha família que se manifesta a partir de mim, a partir do meu mapa, libere aquilo ali, ou lide melhor com aquilo ali, ou dê um espaço para aquilo ali e para que aquilo ali fique no passado e que eu possa seguir em frente. Então, esse é o objetivo quando a gente está trabalhando com a astrologia sistêmica. A astrologia sistêmica não é a constelação familiar, ou seja, eu não estou abrindo um campo de constelação, pelo menos assim, não de uma forma tradicional, olhando para aquilo ali e fazendo os movimentos. Eu estou aferindo, estou tendo uma análise, estou tendo uma aproximação do que pode sim ser confirmado dentro de um campo. Mas só o próprio fato de eu já olhar aquilo e muitas vezes já reconhecer como sim, sendo um problema da minha história familiar, eu tenho muito mais chance de estar realmente em lealdade. O que seria essa lealdade? Repetindo, honrando, fazendo igual àquilo que foi posto ali. E uma vez que eu sei disso, eu construo estratégias, caminhos, alternativas e comportamentos para não ficar tão totalmente associado dessa forma, ou não reverberar da forma como ocorreu. Eu tento criar ali uma nova maneira de lidar com aquela situação, né? Porque, vamos dar um exemplo, Plutão não vai sair dali só pelo fato de você estar, de repente, olhando e integrando o seu avô. Mas aí, uma coisa, de Plutão estar ali e eu ficar autodestrutiva, para eu virar uma pessoa curandeira, usar aquela grande força investigativa de recuperação e regeneração, é totalmente diferente, né? Então, como que eu vou escolher, como que eu vou buscar desenvolver, manifestar aquele arquétipo que está ali. Então, quando a gente está pelo menos falando dessa primeira ordem do pertencimento, o que eu vou estar reconhecendo no mapa? O que é mais fácil de eu estar excluindo? E as exclusões, elas normalmente estão acontecendo por aspectos tensos. A gente vai perceber pelo posicionamento de Netuno, de Urano e de Plutão, porque são planetas, primeiramente, transpessoais, saem do meu nível de consciência, é algo que eu estou trazendo de longe e ao mesmo tempo é um tema que ainda não está bem integrado na minha psique. Então, aonde eu tenho esses planetas é aonde eu preciso exercitar e desenvolver e ampliar a minha percepção de mundo. Então, ali pode estar me contando. Saturno também. Saturno pelos limites, pela dor, pelo sofrimento, pelo trauma que pode ter sido causado dentro dessas experiências. Então, são pontos que a gente vai olhar quando está pensando em pertencimento. Eixos também de signos podem nos contar sobre pertencimento, que é o signo de Leão, é o signo de Aquário, é o signo de Touro, é o signo de Escorpião e o próprio Câncer e Capricórnio falam sobre pertencimento, lugares onde a gente pode se sentir excluído ou lugar onde eu vou fazer tudo para ser assim recebido, estar com aqueles que eu espero esse reconhecimento, tá? Uma outra ordem que a gente tem, ela chama-se hierarquia. Por quê? Porque dentro dessa visão sistêmica, não só todo mundo do meu sistema faz parte, tem o direito de fazer parte, o direito de existir, como também eu preciso estar no lugar que eu entrei, né? Cada um da sua família tem o seu lugar. E essa entrada no sistema, ela vem por ordem temporal, de precedência, né? Ou seja, quem que veio primeiro? Minha avó ou minha mãe? Minha avó. Então, minha avó está nesta posição e minha mãe vem depois. Logo, minha mãe é pequena em relação à minha avó. Por quê? Porque minha avó viveu mais.
E eu vim depois. Uma vez que eu vim depois, eu tenho que entrar nesse lugar aqui, ó, de neta. Eu nem viro a mãe da minha mãe, eu não viro a mãe da minha avó, eu não sou irmã da minha avó, eu não sou irmã da minha mãe, eu sou filha da minha mãe. Quando a gente não entra, chega num sistema familiar e a primeira ordem está sendo quebrada, que é a ordem do pertencimento, ou seja, alguém foi excluído, ou o campo está sofrendo com a ausência de alguém, vamos supor, uma morte muito trágica da mãe da minha avó, minha bisavó, né? Então minha avó ficou sem mãe, ela ficou com esse vazio, com essa carência. Dependendo de como foi vivido isso aqui dentro do meu sistema, a minha mãe pode entender que ela precisa ocupar esse lugar para minha avó. Eu posso entender que eu tenho que ocupar esse lugar para minha mãe. Então a gente fica sempre entrando num lugar que não é nosso e criando ali essas histórias, né, familiares. Então a ideia é que quando eu dou espaço para todo mundo, não haveria uma necessidade de ninguém desrespeitar a ordem. Mas às vezes a gente também desrespeita pelo quê? Pelo achar que você é fraco, que você não consegue, que você não dá conta, de eu ter uma certa arrogância e um desejo de ser a heroína daquele sistema, né? Então eu também posso às vezes corromper, não só porque tem uma exclusão, mas é uma questão mesmo de assim, vamos dizer assim, um desejo infantil que a gente tem de levar ali uma salvação para aquelas pessoas. E aí, nesse movimento, quando eu não respeito a ordem, quando eu não quero entrar na temporalidade que me foi dada, eu acabo também trazendo um problema, né? Porque eu vou me associar a um karma, a uma vivência, uma experiência, uma dor que não é minha. Inclusive, eu perco força e ainda tiro a força de quem também é de direito, né? Então, vamos supor que eu num determinado momento, na questão hierárquica, eu caso com uma pessoa que já foi casada. E aí eu quero virar e ocupar esse lugar de primeira mulher dele, né? Então, quando eu vou para esse lugar, principalmente se ele tiver tido filho, fica muito conflituoso, principalmente com a filha. Por quê? Porque eu estou desrespeitando que eu só recebi essa graça de poder estar com ele porque ele já teve uma outra pessoa, uma outra experiência, essa experiência foi encerrada, né? Então, na hora que eu consigo dar conta de ir para o meu lugar e desse lugar, tomar a força desse lugar, ou seja, que bom que agora então eu posso estar com você e o que passou, passou, pronto, eu resolvo. Quando eu não dou esse espaço, eu fico só alimentando uma necessidade de, vamos dizer assim, inclusão, porque se eu estou excluindo essa primeira pessoa, obviamente esse sistema vai querer que isso seja visto. Isso vai ser visto por um filho meu, isso vai ser visto pela própria menina, isso vai ser visto por uma própria resistência do campo de me receber. Então eu vou criando problemas quando eu saio desse lugar, ou por exemplo, quando eu quero virar a mãe da minha mãe. Eu não fico liberada para olhar para minha vida, uma vez que eu estou sentindo que eu tenho que ser a mãe da minha mãe e suprir, nutrir e dar aquilo que os pais da minha mãe não foram capazes de dar. Então a ideia, quando a gente está olhando na questão da hierarquia, é se nós estamos no nosso lugar. E a gente consegue ver isso no nosso mapa? A gente consegue ver isso no nosso mapa, principalmente olhando pelo eixo Gêmeos, Sagitário, Peixes e Virgem. E também quando a gente está olhando para a temática casa 3, casa 9, né? Quando a gente está olhando o posicionamento, se eu tenho uma lua de casa 1, se eu tenho uma lua de casa 4, se eu tenho uma lua de casa 10, uma lua de casa 7, uma lua de casa 3, dependendo dessas casas, se essas casas estão entrando em casas que podem falar sobre pessoas da minha família, isso às vezes poderia diagnosticar que eu assumo para mim essa responsabilidade, né? E que eu troco de lugar com essa pessoa, seja com a minha mãe, que é a lua, seja o sol, seja Mercúrio, enfim. Então, a análise do mapa vai nos trazer a oportunidade de reconhecer se ali eu tenho mais suscetibilidade de criar essa troca de papel, de eu achar que eu de repente faço mais, faço melhor, ou arrogo para mim essa responsabilidade, ou o próprio sistema cobra de mim isso. Uma vez que isso é percebido, o que a gente traz então para o cliente ou para você mesmo que está analisando o seu mapa? Ok, se eu aqui tenho, sei lá, uma lua de casa 3, uma lua de casa 3 pode ser uma pessoa que assume um papel de mãe dos irmãos, eu saio desse papel. Eu me percebo quando que eu estou fazendo isso, como que eu faço isso, então eu vou me recolhendo e vou devolvendo esse lugar para minha mãe. Eu vou olhando para minha mãe e falo, eu devolvo o seu lugar, agora eu volto para o meu, e vou aos pouquinhos criando ali essa reorganização interna em você. E todo movimento que a gente faz na gente reverbera na nossa família, porque na hora que eu estou me acomodando, me reequilibrando, o próprio sistema se reorganiza. É tipo um joguinho de carta, né? A gente mexe aqui e todo o sistema vai sendo acomodado. Então aquilo que eu faço, pode às vezes a minha família não fazer, mas eu já também estou levando um nível de cura para eles, tá?
E quando a gente está falando agora sobre uma outra regra, que é a regra da hierarquia. Então, já falou pertencimento. Pertencimento é quando eu tenho toda a minha família tem o direito de pertencer, e eu preciso reconhecer esses elementos e principalmente as pessoas que vieram, né, antes de mim, ou que as desgraças me trouxeram benefício, para que eu, uma vez que sei que eu faço parte desse contexto, eu honro esse contexto e fico livre para olhar para a minha vida. Como que eu vou perceber isso? Eu falei com vocês, pelos posicionamentos tensos do mapa. Num outro contexto, dei o pertencimento para todo mundo. Se eu dou pertencimento, gente, para todo mundo, dificilmente eu vou criar a sair da hierarquia. Mas, se eu tenho uma postura arrogante, se o próprio sistema me toma, né? Então, eu vou fazer aquele movimento de troca de papéis, inverto papéis, saio da ordem, não aceito essa ordem. Então, aqui é aquele movimento em que a gente vai olhar e vai voltar para o nosso lugar dentro do sistema. Então, eu vou ser a neta, eu vou ser a filha, eu vou ser a irmã, eu vou ser a primeira, a segunda, a terceira esposa, tá? Então, eu vou entrando conforme eu vou chegando, né? Vou me acomodando dentro dessas relações sociais que eu tenho, conforme eu vou chegando ali naquele sistema. E por último, a gente vai ter a ordem do equilíbrio. A ordem do equilíbrio vai trazer que todo mundo tem o direito de dar e todo mundo que dá tem o direito de receber. Todo mundo que recebe tem o direito de dar. O que ocorre é que algumas pessoas não querem dar e outras pessoas não querem receber. Quando eu não quero receber, eu só quero dar, eu quero ficar dentro de um contexto de boa consciência e de superioridade. Ou seja, eu não preciso criar trocas. Só que as trocas estabelecem vínculos e com as trocas a culpa ou uma necessidade de repente, sabe assim, equiparar, me sentir mais leve porque eu tô devolvendo algo que você me fez, um bem que a gente fez, né? Eu saio daquela sensação de obrigação. E quem só quer receber? Quem só quer receber sente-se fraco, não quer assumir os próprios recursos, o que recebe da vida e acha que tem que aqui estar o tempo todo sendo cuidado, amparado, né? Quer se eximir da culpa e da responsabilidade das próprias decisões e do próprio esforço de que é a vida, se apropriar da vida como ela vem. Então, quando eu só quero receber, eu vou para a criança, quando eu só quero dar, eu quero ficar no papel dos pais. Então, aqui a ideia é que a gente aprenda a dosar nas relações entre o dar e o receber. Por quê? Porque eu também reconheço que eu tenho valor, mas que o outro também tem valor e a gente tem condições de estabelecer trocas, tá? Agora, a forma de trocar é aquilo que fica em equilíbrio para essas pessoas. Então, dependendo do contexto, para algumas pessoas, um grande elogio já foi feito uma troca. Mas para outras não, é aquela história de que isso aqui custa tanto, isso aqui custa tanto e é de direito e a gente faz as trocas, tá? Para ficar em equilíbrio. Num lugar onde a gente não troca, gente, é quando a gente está falando com os pais. Porque filho não troca com os pais, filho recebe, tá? Então, por que a gente fala que filho recebe? Porque aquilo que eu estou recebendo dos meus pais, eu não consigo pagar nunca, tá? Então, porque eu estou recebendo deles a vida, recebo todo o esforço, todo o cuidado, né? Toda a dedicação deles, tudo que eles também, um tema que nem pertence a eles, que é essa própria energia que passa a partir deles e nos dá. E a ideia é que os pais, quando nos dão, eles estão dando algo que eles já receberam, que é a vida dos pais. Então, esse é um movimento em que a gente não volta para trás, a gente só segue em frente, né? A gente só vai, na verdade, aquilo que eu recebi dos meus pais, que eu recebi dos avós, que eu recebi de todo mundo lá de trás, eu só tenho condições de quê? De passar para frente, através de um filho, através de um projeto, através de uma ajuda que a gente faça pró-vida, né? Um trabalho em direção à vida que promova mais vida aqui na Terra. Também a gente está criando esse tipo de troca, tá? E aí, quando a gente está olhando um mapa astral, você consegue também perceber se a gente está quebrando uma dessas ordens, que é a ordem do equilíbrio. Como que eu vejo isso? Posicionamento de Vênus, posicionamento de Marte, posicionamento de Áries e Libra, posicionamento por casa 1, casa 7. Se você tem muitas vezes uma propensão de dar, se você está trazendo do seu sistema astrológico, do seu sistema familiar, se você está trazendo ali uma certa dinâmica de expiação, se essa família está devendo lá atrás, né, sai devendo lá atrás alguém, e que hoje eu sinto que tenho aqui só para ficar dando, pagando as dívidas do passado. Ou se eu entro numa postura arrogante de ser a heroína e querer salvar todo mundo, não me abro para receber. Ou se eu, de repente, fico numa situação de que eu só quero receber e não crio essa capacidade de troca porque eu quero continuar na criança. Então, a gente consegue ver isso pelo mapa astrológico também, quando a gente está avaliando ali posicionamentos de planeta e de signo.
E aí, de novo, quando eu vejo isso obrigatoriamente é o que eu vou fazer no dia a dia? Não. Mas ali é uma grande tendência de que você assuma aquilo como um comportamento seu, como uma dinâmica inconsciente no seu dia a dia. Quando você olha para isso, qual é a ideia? A ideia é que se eu vejo que eu ando muito em desequilíbrio nos meus relacionamentos, ou se eu ando em desequilíbrio com os meus clientes, ou se eu ando em desequilíbrio com os meus irmãos, se eu ando em desequilíbrio no trabalho, eu acabo criando também estratégias para me retomar esse equilíbrio. Porque é muito interessante que a história do equilíbrio eu também começo a assim, me colocar mais humilde para aceitar e receber. Ao mesmo tempo, eu começo a desenvolver essa força de reconhecer os meus talentos e a minha abertura para poder dar. Então, eu também tenho capacidade de dar. Às vezes, eu posso não dar aquilo que você acredita que eu preciso te dar, que por um lado pode até ser que não seja que eu tenha te dar tudo isso, você também está pedindo coisa para mim que você gostaria de estar recebendo dos seus pais, então eu também tenho que saber quais são os limites da troca. Tem coisa que eu não tenho condições de dar e a gente tem que dar limites. Isso aqui não é mais possível, isso aqui você tem que seguir sozinho, isso aqui você faz na sua parte, né? Então a gente cria essas relações mais saudáveis. Então, quando a gente está olhando agora na abordagem da astrologia sistêmica, a gente está percebendo como que diante dessas 3 regras isso se apresenta no seu mapa e se você está em equilíbrio ou em desequilíbrio com alguma dessas regras ou se a sua família traz de uma forma muito mais marcante uma dessas ordens assim bem mais assim evidenciadas como uma problemática na sua vida para que você aí tenha ali um caminho, né, de correção, de ajustes ou uma oportunidade de começar a trabalhar isso para ficar em harmonia. Tá bom, gente? Então, ó, era isso que eu tinha para falar hoje. Espero que vocês tenham interesse, queiram fazer não só a formação ou a sessão. Entrem em contato aí comigo e tudo de bom, tá?